Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Eu não pude estar aqui logo no início do culto. Estava acompanhando o velório do nosso querido irmão Paulo Lima. Tantas vezes oramos por ele nesses cultos aos domingos e orando sempre também pela sua cura. E cremos que Deus, então, o curou de maneira poderosa, completa, e ele está agora nos braços do Pai. E nós estamos, apesar da tristeza da partida, estamos consolados, porque nós confiamos na fé que temos em Jesus e na ressurreição dos mortos. E hoje, nesse terceiro domingo do mês de janeiro, nós estamos acompanhando a carta de Tiago à igreja cristã, à igreja primitiva. E quando propus estudar esse livro de Tiago, não havia me atentado para a sua introdução, para a maneira como ele sauda a igreja, que é até mesmo uma realidade que estamos vivendo hoje, quando ele diz que ele, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, certamente essa é a nossa realidade hoje. Hoje somos uma igreja dispersa, a pandemia tem obrigado a estarmos afastados, então nós estamos aqui hoje, alguns presentes, outros estão nos assistindo através do nosso canal no YouTube. Fato é que nós precisamos aprender a viver essa realidade, uma realidade que queríamos que fosse passageira, mas a cada dia estamos experimentando a intensidade dessa pandemia. Então, para nós é muito importante pensarmos como viveremos 2021, como viveremos diante de todas essas circunstâncias, diante de crises, diante de uma economia hoje enfraquecida, as pessoas enlutadas, há um grande descontentamento no nosso coração e angústia. E como viveremos? E o livro de Tiago, para nós, tem sido esse guia hoje. Então, nós vamos ler o capítulo 3, continuando nessa leitura expositiva, a cada domingo um capítulo. Hoje estamos exatamente na metade dessa carta. Acompanhe comigo a leitura desse livro. Estamos em capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria.
Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar mais uma vez. Senhor, após a leitura desta palavra, queremos também ouvir a Tua voz, através do Teu Espírito Santo, que possamos juntos, ó Pai, entendermos cada vez mais a Tua vontade para as nossas vidas. Ilumina os nossos corações, as nossas mentes. Queremos aprender a viver, ó Pai, não como desejamos, mas como Tu queres que seja essa nossa realidade. E queremos viver de acordo com ela, ó Pai. Por isso, abrimos o nosso coração. Fala às nossas mentes, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Curioso a gente estudar esse livro de Tiago e estamos agora exatamente na metade do livro e sendo 5 capítulos, nós podemos entender que esse capítulo 3, o capítulo central, ele se torna essa coluna cervical que une todo o capítulo, todo o livro de Tiago. E é exatamente nesse momento central, onde nós estamos exatamente na metade do livro, Tiago decide abordar algo que é tão desafiador para nós cristãos, que é o próprio domínio sobre a língua. Certamente você deve conhecer e já experimentou o poder terapêutico da palavra. Uma boa palavra é como a boa medicina. Ela traz cura, ela traz descanso, ela traz alívio. Por outro lado, a palavra má, ela também é capaz de grandes malefícios. É capaz de trazer dor, é capaz de trazer mágoa, algo que parece tão insignificante, mas as palavras que saem da nossa boca, elas precisam ser dirigidas, não pelo meu coração, mas pelo próprio Espírito de Deus. Tiago alerta a igreja que em momentos difíceis, em momentos de tensão, em momentos de angústia, é preciso estarmos atentos àquilo que sai da nossa boca. E ele fala sobre isso, e para a palavra de Deus, para a Bíblia, esse tema da língua, ele é também abordado muito fortemente no livro de Provérbios. Tanto que em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e versículo 19, nós vamos ver um texto muito importante, onde o sábio diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que tropeçam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Destas 7 coisas que o Senhor detesta, 3 delas estão ligadas à língua mentirosa, à testemunha falsa e àqueles que provocam a discórdia. Então, esta é realmente um desafio extremamente importante e que nós precisamos atentar. E o texto, versículo 1, já começa com Tiago trazendo a responsabilidade para a liderança, quando ele diz que, no versículo 1, que o líder deve ser cuidadoso no seu falar.
que nós seremos os líderes julgados por aquilo que nós falamos. Confesso você que tenho pensado muito a respeito disso, tenho tentado entender o poder das palavras através da minha boca, como eu preciso pensar antes de falar, como eu preciso pedir ao Senhor que me ajude a expressar expressar os meus pensamentos, a expressar o meu coração, de maneira que as minhas palavras promovam paz, promovam consolo, e não que, de alguma maneira, as minhas palavras tragam dor, sofrimento, angústia e decepção. Então, o Tiago, ele já começa dizendo que, olha, primeira coisa, aqueles que falam muito, precisam prestar atenção naquilo que falam. Todo líder é alguém que fala muito. Então, nós precisamos prestar atenção, pois seremos julgados com maior rigor. E ele continua, o verso 2, ele então declara que quem controla a língua, controla o corpo inteiro. Versículo 2, ele diz, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Sabemos que não somos perfeitos, mas muitas vezes nós achamos que somos muito bons. E o que Tiago está querendo nos dizer é, olha, para ser muito bom, para chegar à perfeição, é preciso ter controle perfeito sobre a língua, coisa que nenhum humano tem. Benjamin Franklin, ele tem uma frase em que ele diz assim, que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. O animal mais terrível do mundo tem a sua toca, tem o seu esconderijo atrás dos dentes. Ou seja, nós precisamos aprender e entender que esse membro do nosso corpo, a língua, tem um poder capaz de gerar destruição, tem um poder capaz de gerar morte. E nós precisamos aprender a controlá-lo para que este membro, ele seja dirigido pelo Espírito Santo e seja capaz de curar, seja capaz de doar vida. A partir do versículo 3, então, Tiago ele vai trazer à luz alguns poderes que a língua tem. Então, versículo 3 ao versículo 4, Tiago diz que a língua tem poder de direção, tem poder de dirigir para o bem, tem poder para dirigir para o mal. Ele diz, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ou seja, assim como esse freio do cavalo, ele é capaz de dirigir toda a potência deste animal para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, assim também a língua tem esse poder de direção. E ele faz essa mesma ilustração, trazendo à memória do ouvinte o leme do navio. Cada vez mais, com o avanço da tecnologia, os navios são cada vez maiores, são navios gigantescos. E mais, ainda hoje, aquilo que dá direção para o navio é um leme. E o leme, geralmente, são pequenos, são invisíveis, não são amostras, na verdade, porque eles estão submersos. E essa é também a realidade da língua. Ela não se mostra, mas toda vez que nós abrimos a boca, ela traz, muitas vezes, ela tem um poder de trazer direção para o bem e para o mal. A partir do versículo 5 até o versículo 8, nós vamos ver então agora Tiago dizendo que, além do poder que a língua tem para dirigir, a língua também tem poder de destruição. Então, no versículo 5 ele diz, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade.
colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e têm sido domados pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua tem esse poder de destruição, como o fogo, que é colocado em um pequeno espaço, numa pequena área, e que pode, então, avançar e tomar toda a área, se tornando um grande incêndio. A língua tem esse poder também de destruição e de descontrole, porque muitas das palavras que saem das nossas bocas, depois que elas saem, nós não temos mais controle sobre elas. Nós não temos controle sobre a interpretação que as pessoas têm sobre as nossas palavras. E eu tenho entendido que até mesmo agora, as palavras que saem das nossas bocas, e são também as palavras que nós escrevemos nas redes sociais, elas são potencializadas a níveis exponenciais, porque depois que aquilo é escrito, depois que aquilo é falado, você não tem mais controle, aquilo é copiado, aquilo é gravado, aquilo é compartilhado, e então mesmo que você tenha se arrependido, você pode apagar, e às vezes a gente no próprio WhatsApp, a gente faz isso aqui, apagar, a gente quer apagar aquilo que a gente escreveu, só que aí a outra pessoa já leu, aí você só tem a opção, apagar para você mesmo. Ou seja, é como esse fogo, uma vez que ele foi tocado no terreno, já não tem mais como controlá-lo. Por isso, ele tem esse poder de destruição. Nós precisamos entender, ter a dimensão do poder destruidor da língua. Assim como ela, versículo 6, então, afirma a periculosidade da língua, o versículo 7 fala dessa língua com essa característica indomável, que não se pode muitas vezes controlar. E no versículo 9 ao versículo 12, nós vamos ver então que Tiago, ele está fechando esse primeiro subtema do capítulo 3, dizendo que a língua ela é também incoerente e contraditória. Essa mesma língua que tem poder de dirigir para o bem e para o mal, que tem esse poder de destruição, ela também ela é incoerente, ela é contraditória, quando ele diz com a língua, versículo 9, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ou seja, percebe que nós usamos esse instrumento para abençoar e para amaldiçoar. Nós cantamos, como nós cantamos aqui agora, cânticos de louvor ao Senhor, bendirei ao Senhor, para sempre o bendirei, mas nós, ao terminarmos essa celebração, nós vamos lá para fora, e a primeira coisa errada que acontece, quando alguém faz algo que nós não queremos e não gostamos, há um primeiro instinto nosso é abrir a nossa boca e proferirmos uma maldição sobre a vida daquela pessoa. E Tiago diz que isso é incoerente. Eu não posso fazer isso, isso não é cabível. Como eu quero ser um discípulo de Jesus e ao mesmo tempo ter uma boca que profere tantas besteiras, que saem lixo da boca. Por isso eu tenho também cada vez mais pensado sobre a qualidade das palavras que saem da minha boca. Tenho entendido cada vez mais que não há desculpas para falarmos palavras torpes, para falarmos palavrões. Eu lembro na minha adolescência, início da minha juventude, em São Paulo, eu e alguns amigos da igreja, a gente teve a oportunidade de assistir a alguns jogos de futebol, e alguns dos meus amigos, ali na hora de comprar os ingressos, na fila, a gente olhava um para o outro e falava assim, agora, dentro do estádio, está valendo tudo. E ou seja, o que eles queriam dizer olha, se nós tivermos que xingar o juiz, nós vamos xingar, se tiver que xingar o atacante, a gente vai xingar,
E é interessante como nós temos uma criatividade para elaborar palavras torpes, para produzir palavrões, para dar significados para coisas que nós não gostamos. E Tiago fala exatamente isso, que o povo de Deus, a igreja de Jesus, não pode ser uma igreja que não tem controle sobre a sua língua. Não pode ser uma igreja que seja incoerente nas suas palavras, que venha aos cultos e se alegra e canta e ora, e engrandece, abençoa, e lá fora, quando um governador, quando um político diz algo que você não gosta, que você não concorda, então você é o primeiro a amaldiçoá-lo, você é o primeiro a xingar. Então essa incoerência, ela não é admitida por Tiago. E aqui nós estamos exatamente na metade do capítulo. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você tem como está as palavras que saem da sua boca? O que hoje tem saído escrito nas suas redes sociais? O que hoje tem saído da sua boca para abençoar pessoas? Ou o que tem saído da sua boca hoje sai para menosprezar, para difamar? E entendo de novo que as redes sociais potencializou esse descontrole da nossa língua. Porque juntamente a isso vem aquilo que já citei aqui, que o sábio fala em Provérbios, que é a questão da língua mentirosa, da testemunha falsa e a pessoa que provoca discórdias. E nós estamos hoje o tempo todo compartilhando informação, compartilhando opiniões, mas o quanto disso nós temos clareza que é verdade, o quanto disso vai promover a elucidação de uma questão, ou quanto isso, na verdade, vai potencializar uma discussão, vai gerar mais raiva. Então, nós precisamos aprender também a ser um filtro, de não necessariamente nós repassarmos aquilo que nós estamos ouvindo, mas aprendermos como a própria Bíblia nos ensina, que nós sejamos prontos para ouvir, mas tardios para falar. Interessante que o filósofo Sócrates, muitos de vocês já ouviram sobre Sócrates e a sua filosofia, os seus discípulos diziam que ele tinha 3 filtros para ouvir aquilo que as pessoas tinham a dizer sobre outras pessoas. O primeiro filtro que ele usava era o filtro da verdade. Ele dizia assim: o que você está me falando é verdade? Você tem certeza absoluta de que isso é verdade? A pessoa podia dizer assim: olha, eu ouvi que isso é verdade, então mas você tem certeza? Você averigou? Qual é a fonte dessa notícia? E o segundo filtro que o filósofo tinha era: você já falou com a pessoa envolvida o que você está me falando? Você está me contando algo que está relacionado com uma outra pessoa, mas essa pessoa sabe que você está falando isso para mim? E aí, curiosamente, se a gente colocar essas perguntas na nossa esfera eclesiástica, na nossa esfera comunitária, é impressionante a nossa facilidade de nós falarmos da vida um do outro e não necessariamente falar com a mesma crítica, com a mesma seriedade, com a própria pessoa. E o terceiro filtro que Sócrates faz, nessa terceira pergunta, é: o que você vai me falar vai ajudar essa pessoa e vai ser edificante, vai ser útil? Se você não é capaz de me dar um sim em uma dessas 3 perguntas, então
Não, por favor, não me conte nada, eu não quero saber. Como seria diferente o ambiente das nossas igrejas, os nossos ambientes familiares, se nós tivéssemos de fato essa mesma atitude, se fizéssemos esse filtro sobre as coisas que vêm nos contar, sobre notícias que não são compartilhadas a nós. Nós temos certeza absoluta que isso é verdade. Se isso está sendo, é uma informação, é algo que relacionado a uma pessoa, essa pessoa sabe que você está falando isso dela. E terceiro, o que você vai me falar vai ajudar essa pessoa, ou nós vamos simplesmente aqui falar mal, criticar, até mesmo, podemos ter até razão, mas isso não vai significar que essa pessoa vai mudar a sua conduta. Então, se nós não somos capazes de responder positivamente a essas questões, por favor, não me conte nada, eu não quero saber. A língua, ela tem então esse poder para destruir, mas também tem poder para curar, para ser uma fonte de refrigério. Uma palavra boa, animadora, restauradora, essa deve ser a palavra que sai das nossas bocas. Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? Sua família é abençoada por suas palavras, as pessoas ao seu redor são encorajadas com a maneira que você fala. Nós estamos na metade do capítulo 3 e a partir do versículo 13, a princípio parece que o autor da carta, Tiago, ele muda de assunto, mas se pararmos para refletir mais atentamente, a segunda parte ela é intimamente ligada à primeira parte, pois ele faz uma pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante a obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. O que Tiago está querendo dizer agora, a partir desse segundo momento, quando ele vai abordar dois tipos de sabedoria, é que como eu faço então para controlar a minha língua? Como eu faço para usar esses filtros da verdade? Como eu faço para tornar as palavras da minha boca refrescantes, palavras que abençoam, palavras que curam, palavras que edificam? Como eu faço para eliminar do meu coração palavras que têm um alto potencial venenoso, um alto potencial de destruição? Para Tiago, a resposta é: busque a sabedoria. Busque a sabedoria. O mesmo livro de Provérbios também tem um versículo que eu uso muitas vezes na minha casa, que eu digo sempre, o tolo de boca fechada se passa por sábio. Se nós queremos começar a entender e aprender como controlar a língua, a primeira coisa que nós precisamos aprender é parar de falar. Interessante que nós não vamos aprender a falar falando, mas nós vamos aprender a falar parando de falar e pensando, em discernindo, colocando os nossos pensamentos à luz da sabedoria de Deus. O tolo de boca fechada se passa por sábio. E ele vai então agora, a partir do verso 13, apontar que nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto. E ele faz uma grande distinção, que sabedoria não é necessariamente entendimento. Sabedoria não é simplesmente ter conhecimento, ser alguém que tenha uma vasta coleção de conhecimento intelectual. Não, porque sabedoria, ela está intimamente ligada com a prática da vida, com o saber viver, o saber, com a habilidade de saber viver
a vida. E essa habilidade, ela envolve mais do que entendimento. Ela envolve o que também nós vamos ver em Provérbios, como esse livro de grande sabedoria nos apresenta, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se queremos ser sábios e queremos aprender a viver a vida e ter essa habilidade de viver, a primeira coisa que nós precisamos adquirir é esse temor de Deus, é esse reconhecimento de que existe um Deus acima de nós, um Deus poderoso, um Deus cósmico, absoluto, muito maior do que nós mesmos, poderoso, e nós nos submetemos a esse Deus, nós reconhecemos a sua autoridade, nós reconhecemos o seu amor, a sua soberania, e assim é o primeiro passo que nós vamos dar para adquirir a sabedoria, que vai se refletir no nosso bom procedimento, porque ele diz que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante o quê? Obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. E eu vou ler aqui mais uma vez, ele diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Interessante, porque eu citei agora mesmo Sócrates e os seus filtros para aquilo que nós ouvimos, mas é um fato que na antiguidade a sabedoria e a humildade, elas eram inimigas. Uma pessoa sábia na antiguidade era uma pessoa orgulhosa, era uma pessoa que se vangloriava do seu conhecimento e tinha um status elevado e se considerava assim, e assim ela se comportava diante das pessoas, sempre com um olhar altivo, sempre buscando se destacar, de maneira que ela pudesse ser elogiada e, de alguma maneira, ela pudesse ser apreciada pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Mas o que Tiago quer nos mostrar é que essa sabedoria não é uma sabedoria, na verdade, divina. Essa é uma sabedoria humana, uma sabedoria que ainda ela é, de alguma maneira, contaminada pela inveja, contaminada por ambição egoísta. Ele diz aqui, essa sabedoria não é do céu, essa sabedoria é humana, e além de humana, ela é também demoníaca, porque é a própria comportamento do inimigo, de Satanás, que ousou ser igual a Deus, e até hoje ele se orgulha, e por causa da dureza do seu coração, hoje se transformou no inimigo das nossas almas. O que Tiago quer nos ensinar é que a boa sabedoria, ela é uma sabedoria intimamente ligada com a humildade. Uma pessoa que vive com sabedoria é uma pessoa que, em seu procedimento, em seu viver, ela ilustra uma vida de humildade, uma vida sem grandes exaltações, mas uma vida que pratica a humildade que provém da sabedoria. Que já me adianto, mas que o próprio Tiago vai dizer dessa sabedoria que vem do alto, mas é ao que a própria pessoa de Jesus nos mostra. Jesus, como Filho de Deus, ele fez um convite a todos aqueles que estavam ali ao seu redor: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, pois o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, pois o meu coração é manso e humilde. A sabedoria que vem do alto, ela se porta de maneira humilde, de maneira mansa. Não é algo que deseja elogios, que deseja reconhecimento.
muito pelo contrário. E é interessante, pois, se você é alguém que há muito tempo convive em ambientes cristãos, em igrejas evangélicas, nós vamos encontrar nas nossas igrejas sempre uma irmãzinha muito simples, uma irmãzinha que pouco fala muitas vezes, mas alguém que nós reconhecemos uma grande sabedoria, alguém que de alguma maneira nós, quando temos alguma aflição ou precisamos de um bom conselho, nós compartilhamos com essa irmãzinha, ela está pronta para nos ouvir, ela está pronta para de alguma maneira nos aconselhar, orar por nós, porque nós vemos nela não alguém com diplomas de teologia, com MBAs, PhD em Bíblia, mas alguém que por ter uma intimidade profunda com Deus, recebe do alto essa sabedoria, que é mansa, que é humilde, e é essa sabedoria que nós precisamos ter, que vai ser essencial até para esse domínio da língua, que tanto Tiago exorta a igreja. Então agora, Tiago, ele vai falar no versículo 17 sobre a sabedoria que vem do alto. E ele diz que esta sabedoria que vem do alto, versículo 17, antes de tudo é pura. Ou seja, essa sabedoria que vem do alto, ela não é contaminada com o raciocínio e com a filosofia humana. Se a sabedoria humana ela está até contaminada pelas intenções demoníacas, a sabedoria que vem do alto ela é pura, ela não está contaminada com nenhuma outra influência maligna e nem humana. Por isso que eu também tenho entendido como é essencial nós nos aprofundarmos na leitura da palavra, de conhecer as Escrituras e buscar nas Escrituras essa sabedoria, pois eu sei que muitos de nós usamos até a ajuda de outras mentes humanas para nos ajudar a entender a palavra, mas o fato é que por mais que essas mentes humanas sejam mentes que buscam a Deus de todo o coração, elas sempre serão mentes que de alguma maneira estão contaminadas por algum tipo de pensamento filosófico ou raciocínio humano que pode trazer alguma impureza para essa sabedoria. O fato é que nós fomos influenciados, seremos influenciados por muitas coisas externas que fazem com que tenhamos uma maneira de pensar, de reagir, mas o que Tiago ele fala que eu posso buscar essa fonte pura de sabedoria, que todos nós temos acesso. E ele já havia dito isso lá no capítulo 1, quando ele diz, se você acha que precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus a fonte pura da sabedoria. E assim como essa sabedoria que vem do alto, ela é pura, e ele diz, depois ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Ele traz aqui 7 características dessa sabedoria que vem do alto, e são características que estão também ligadas ao que Paulo escreve em Gálatas, como os frutos do Espírito. Como o fruto do Espírito sendo amor, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio. Da mesma maneira, nós vemos que essa sabedoria, ela é espiritual, ela frutifica o fruto do Espírito. E o que ele quer dizer quando ele diz que essa sabedoria, ela é pacífica, que essa sabedoria, ela produz o seu fruto, é um fruto de paz. Hebreus 12, 14 diz assim, uma exortação do autor, esforcem-se para viver em paz com todos. Que nós, se queremos ser pessoas sábias, nós precisamos nos esforçar para viver em paz. É exatamente o que nós não fazemos. Pois quando nós
sentimos que não podemos ter harmonia com alguém, a primeira coisa que a gente faz é a gente cancelar essa pessoa, a gente elimina essa pessoa, se desconecta dessa pessoa. Mas pessoas sábias são pessoas que se esforçam, elas caminham uma milha a mais para viver em paz com essas pessoas. E não é só a questão pacífica da sabedoria, e aí ele vai trazer um outro adjetivo. Essa sabedoria, ela também é amável, amável no sentido de ser sensível, de ser generosa, de ser bondosa, de ser tolerante, compreensível, cheia de gentileza. É assim que a versão A Mensagem interpreta a palavra amável, que é essa amabilidade que se caracteriza o fruto do Espírito, onde nós nos tornamos generosos e compreensíveis, cheios de gentileza. E compreensiva também é esse adjetivo que ele usa, e que como é que nós vamos entender essa sabedoria compreensiva? Num comentário que li, eu escrevi aqui, o autor do comentário, ele interpreta essa palavra compreensiva como a ajuda, é uma sabedoria que nos ajuda a tolerar as idiosincrasias que aparecem nas comunidades de fé. E eu disse que eu peguei isso de um comentário, pois eu também não sei o que significa idiosincrasias, mas eu fui procurar num dicionário, e o dicionário me ajudou, porque então ele diz que idiosincrasias são comportamentos extravagantes, são esquisitices. E é bem isso então que essa sabedoria compreensiva nos ajuda a tolerar esses comportamentos extravagantes, essas esquisitices. E nós, de novo, pensando na prática da vida em comunidade. Se tem um lugar onde existem pessoas esquisitas, pessoas cheias de comportamentos muitas vezes extravagantes, é no ambiente da igreja. E nós somos os primeiros, muitas vezes, a de alguma maneira, a não nos envolver com essas pessoas, a evitar essas pessoas, porque essa pessoa, nem vou sentar, a gente se desvia no corredor da igreja, vê a pessoa lá de longe, já finge que vai entrar no banheiro. E essa não é a sabedoria que vem do alto, muito pelo contrário. A sabedoria que vem do alto nos ajuda a tolerar esses comportamentos dessas pessoas, muitas vezes esquisitas, extravagantes. É uma sabedoria, a sabedoria ela é cheia de misericórdia. Ou seja, ela tem um alto índice de aceitação mútua. Romanos 15:7 diz: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar as pessoas da maneira como elas são. Nós queremos que elas mudem, que elas tenham comportamentos que gerem em nós a empatia, que gerem em nós a simpatia por elas. E se elas não têm esses comportamentos, então nós não as toleramos, nós não a queremos no nosso rol de amizade. Mas se queremos ser essas pessoas sábias, vamos precisar entender que precisamos ser pessoas que aceitam umas às outras, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Ou seja, Cristo não nos pediu que mudássemos o nosso comportamento para nos aceitar. Muito pelo contrário, Ele primeiro morreu na cruz por mim e por você. Ele primeiro nos perdoa. Ele primeiro nos reconcilia. E depois, no caminhar com Ele, Ele vai trabalhando no nosso comportamento. Aquela mulher que foi pega em adultério,
ela foi aceita por Jesus. E Jesus pergunta, onde estão aqueles que o acusaram? E ela diz, se foram, eu também não te acuso, eu também não te julgo, não te condeno. Mas vá, mas não peques mais. Mude o seu comportamento. Eu te acolho, eu te aceito. Mas caminhe comigo e aprenda a mudar o seu comportamento. E o que a gente quer é que as pessoas mudem o comportamento para depois caminhar conosco. Essa sabedoria, ela é cheia de bons frutos. Como Mateus, capítulo 7, versículo 17, Jesus diz aos seus discípulos que toda árvore boa dá bons frutos. E isso é uma coisa muito importante, porque, de novo, é aquela coisa da própria língua. Tem pessoas que falam da Bíblia, eles sabem a Bíblia de capa a capa, conhecem toda, mas no dia a dia a gente não vê essa Bíblia, ela produzindo frutos que de fato evidenciam que essa pessoa, ela é uma pessoa sábia, ela é uma pessoa com um grande entendimento, mas o seu jeito de viver não é uma vida que produz frutos, não é uma vida que encanta muitas vezes os próprios filhos, que encanta o próprio cônjuge. E são pessoas assim que da boca para fora enchem assim, e se orgulham da sua vida cristã, da sua fé em Jesus. E aí você pergunta para a esposa ou para o marido dessa pessoa diz assim, eu não conheço essa descrição desse homem ou dessa mulher, pois em casa eu vejo outra coisa. E assim muitas vezes os nossos filhos não veem em nós esses bons frutos. Então essa sabedoria é uma sabedoria coerente, que aquilo que se é falado é visto, é experimentado. As pessoas, elas acabam experimentando esses frutos que as nossas vidas geram, e se satisfazem, e se alegram, e se encantam por esses frutos. Por último, essas duas últimas qualidades dessa sabedoria, ela é imparcial. Ela não julga, ela não gera críticas, ela não promove julgamentos. E de novo, nós ainda carregamos o peso herdado por Adão e Eva, quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Desde aquela era até hoje, todo ser humano carrega esse peso de querer julgar, de querer denominar o que é bom e o que é ruim, o que pode e o que não pode, o que é bonito e o que é feio. Quando nós fomos sonhados por Deus para sermos instrumentos de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Ame, somente ame, não julgue, não faça críticas, não imponha pesos, índices de qualidade sobre as pessoas. Apenas as ame. Uma pessoa sábia, ela não critica as pessoas. Até se ela critica, se ela tiver, ela as guarda em seu coração. E em alguns momentos ela coloca diante do Senhor. E se o Senhor der a oportunidade, ela vai ter a oportunidade então de falar sobre as suas críticas à própria pessoa. Ela não fica espalhando as suas críticas ao vento. E por último, a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria sincera, sem hipocrisia. É uma sabedoria que não tem duas caras. Não é uma coisa falsa. E dentro da igreja também nós temos experimentado dessa hipocrisia. Pessoas que na sua frente sorriem para você, te cumprimentam quando se podia cumprimentar, mas lá fora, em suas casas, elas são as primeiras a te criticar, a falar mal de você, a espalhar informações que não necessariamente são todas elas verídicas, às vezes são parte da realidade e as distorcem. E isso não é ser uma pessoa sábia.
Para terminarmos, verso 18, então, o Tiago conclui, e a sua conclusão, ela é maravilhosa. Ele diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E aqui ele traz a alusão às declarações que Jesus faz com as bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles, os sábios, os que experimentam dessa sabedoria que vem do alto, que é pura, que é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sincera, e semeiam essa sabedoria. Então, de novo, aí ele volta, podemos entender que ele volta para o início do capítulo 3, porque o que sai da boca desses pacificadores é uma semente de paz. É uma semente de paz que deseja que encontrem uma boa terra e que no futuro elas possam germinar. Então, na verdade, o que eu entendo é que os pacificadores não necessariamente estão encontrando a paz, mas eles semeiam a paz. Eles estão entendendo que o meu papel agora é independente das circunstâncias, é independente se os dias são bons ou são maus, é independente se eu concordo com as autoridades ou não concordo, é independente se eu tenho críticas ou não tenho críticas, eu vou que da minha boca saiam sementes de paz. Sementes que promovam a generosidade, a bondade, sementes que promovam a tolerância, a compreensão de que existem pessoas dos mais diversos comportamentos, sejam eles extravagantes ou esquisitos, sementes de paz cheios de misericórdia, sementes de paz que não julgam e nem fazem críticas ao bel prazer, sementes de paz que não produzem hipocrisia, mas desejam que nasçam no futuro frutos cheios da bondade, da graça do Senhor. Lições que nós aprendemos com o capítulo 3. Como viveremos então 2021? É necessário sabedoria. É necessário buscar essa sabedoria. Essa sabedoria é um presente de Deus. Nós podemos buscá-la em oração. Uma pessoa sábia é uma pessoa que ora. Eu lembro de trabalhar numa igreja onde um pastor mais velho, no seu gabinete, na porta, ele tinha um aviso. Toda vez que a gente chegava na porta, a gente lia esse aviso, dizia: você já orou sobre o que você vai falar? Ou seja, primeira atitude que uma pessoa deve ter para viver a vida, independente das circunstâncias, é a prática da oração. É buscar em oração a presença de Deus. É buscar no Senhor essa sabedoria. É buscar esse entendimento que é dado por Deus, mas é dado àqueles que pedem. E Tiago então apresenta essa descrição prática de quem está sendo sábio, porque nós podemos conhecer pessoas sábias ao nosso redor, não pelo aquilo que elas falam ou de alguma maneira anunciam, mas pela maneira como elas vivem, de maneira humilde, mansa, promovendo os frutos do Espírito. E por último, nós podemos aprender que um coração que abriga inveja, ambição e orgulho é um coração que jamais produzirá a verdadeira sabedoria. Não confie no seu próprio coração, pois o nosso coração é contaminado, porque a sabedoria que é pura, imparcial, sincera, misericordiosa, ela vem do alto. E essa sabedoria é um presente de Deus. Queridos,
Para terminar, deixo para vocês algumas questões, perguntas, para que possamos discernir a partir da operação do Espírito, da ministração do Espírito Santo em nossos corações, o que sai da sua boca hoje. O que está saindo da sua boca hoje? É veneno ou é água refrescante? O que sai da sua boca hoje gera mal, traz destruição, ou o que sai da sua boca hoje traz paz, cura, alivia, semeia a paz. Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas, a sua família é abençoada por suas palavras, a sua igreja é abençoada pelas palavras que saem da sua boca, pelas palavras que nós escrevemos em nossas redes sociais, pelo aquilo que nós compartilhamos, pelo WhatsApp, pelo Telegram. As pessoas ao seu redor são encorajadas pela maneira como você fala e escreve. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixe Ele, como o Espírito da verdade, te confronte no mais íntimo do seu ser. E realce as áreas em que nós hoje precisamos mudar para viver 2021 de maneira sábia, de maneira coerente com o que conhecemos e professamos como fé em Jesus. Que seja visto através das nossas boas obras, frutos que encantem as pessoas, frutos de graça e misericórdia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado pela profundidade da tua verdade, que confronta meu coração. E que, como o profeta Isaías, eu peço misericórdia, Senhor, pois sou um homem de impuros lábios. Ainda, Senhor, não sou capaz de controlar a minha própria língua, mas eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia e que juntos, ó Pai, como igreja, o Senhor nos dê discernimento para falarmos menos, escrevermos menos, ouvirmos mais, descansar em Ti, permitir que flua de Ti a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que é pura, pacífica e amável, encha os nossos corações e que possamos repartir essa sabedoria de modo humilde, manso, sem conflitos, sem intrigas, sem hipocrisia, mas, ó Pai, de maneira serena, pedimos a Tua cura para as nossas línguas, a Tua cura para os nossos corações doentes. Vivemos dias de angústia, vivemos dias difíceis, mas o Senhor aqui está conosco. E não olharemos para as circunstâncias, mas olharemos para Ti, ó Pai, e os nossos olhos se manterão fixos em Ti. Pois de Ti vem tudo aquilo que necessitamos para viver os dias de hoje. E assim saberemos viver 2021 e todos os outros anos que o Senhor deseja que vivamos. Para a honra e glória do nome dEle, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.